50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de relacionamentos saudáveis. Dia 29. Abençoado pela aliança com o Senhor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Quando se fala de relacionamentos, nossa ideia é de que pessoas que se veem e se tratam como iguais resolvem estabelecer um contato, tendo a igualdade como base para tratamento um do outro. Aliás, esta é a luta até os dias de hoje, para que homens, mulheres, pessoas de todas as raças, cores e países recebam o mesmo tratamento no ambiente de trabalho, com direitos e salários iguais. Mas, quando pensamos a respeito do relacionamento com o Senhor, esse tipo de igualdade não existe. Não existe forma de igualar Deus com os homens. Como o Senhor afirma em Isaías capítulo 40, versículos 25 e 26. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. A grandeza, a majestade, o poder de Deus impedem que os termos do relacionamento sejam os mesmos que usamos para conviver com outros seres humanos. Como se relacionar com Deus, então? Através da aliança. Esta é a única forma de desenvolver relacionamento com Ele. Michael Lawrence define que tipo de aliança é essa. Aliança não é meramente contrato ou promessas. Ao invés disso, são relacionamentos regidos por autoridade, com obrigações e recompensas. Alianças bíblicas são iniciadas por Deus, onde Ele define os termos, Ele provê os benefícios e executa o julgamento quando a aliança é quebrada. Ter um relacionamento com Deus é entrar em uma aliança onde Deus define como isso pode acontecer. Não tem como me relacionar com Ele nos meus termos. Precisa ser nos termos dele. De outra forma, o relacionamento não existe. Quais são os termos, então, dessa aliança? No tempo de hoje, só tem aliança com Deus através de Jesus Cristo, que é nosso mediador, sacerdote, a verdade que conduz a Deus. Sem Jesus não existe a possibilidade de estabelecer um relacionamento com Ele. Veja mais sobre isso nas devocionais do dia 1 até o dia 7 da nossa campanha 50 dias de transformação. Outros termos da aliança se encontram em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É necessário manter o devido temor, respeito, reverência com relação a Deus. Entender que mesmo quando Ele se aproxima, continua sendo grande, poderoso, santo e com autoridade suprema sobre a nossa vida. Ele não é um igual, não se compara a nós. Por isso merece tratamento de alguém que tem a sua grandeza. Também, a aliança com Deus precisa ser vivida dentro do caminho que Ele determina. Ou seja, a forma de viver, a ética, a moral são estipuladas pelo Senhor. E isso não pode ser apenas uma obrigação repetida de forma mecânica, mas nosso culto, nosso serviço a Ele precisa ser legítimo e apaixonado. Alguns podem rejeitar esta forma de relacionamento
devido ser algo que parece demonstrar que apenas nós temos responsabilidade e obrigações nesse relacionamento. Mas isso é um erro, pois Deus amou os que estão em aliança com Ele primeiro. Veja o que diz João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, como agente de Deus, sofreu e se sacrificou na cruz do Calvário para remover o pecado que impedia o ser humano de estabelecer essa aliança com Deus, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E através do sacrifício de Cristo, Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele, conforme diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por tudo que Deus fez, pelo preço que Ele pagou para estabelecer aliança com as pessoas, aquilo que Ele coloca como condições não se compara com aquilo que Ele já fez. Observando que, como nada temos a oferecer a Deus nesta aliança, Ele não recebe nenhum benefício. O que Deus precisa que nós possamos oferecer a Ele? Por isso que o salmista, no Salmo número 116, versículo 12, faz esta pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta é: nada. Porém, nós temos muitos benefícios nessa aliança. O primeiro deles é ter uma vida boa, equilibrada, com menos problemas ao cumprir os mandamentos e estatutos da aliança. Outro benefício de quem está em aliança com Deus é, mesmo sendo inferior, ser tratado como um amigo. Veja João capítulo 15, versículos 14 e 15 e João 14, 23. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha aliança, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Dentro da aliança, temos intimidade, proximidade, amizade com o Deus Criador dos céus e da terra, pois Ele assim mesmo nos recebe. Isso não muda o fato de termos que tratá-lo com o respeito que lhe é devido, nem de viver conforme os seus mandamentos, mas somos amigos e não apenas servos. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. William Barclay diz que quando entramos em relacionamento com Deus, o juiz se torna pai, o distante se torna próximo, o estranho se torna íntimo e o temor se transforma em amor. Você acha que pode tratar Deus igual às outras pessoas da sua convivência? Não consegue enxergar a grandeza incomparável de Deus? Acha pesado os termos estabelecidos por Deus para se relacionar com Ele? Não consegue perceber que Deus não tem benefício nenhum nesse relacionamento com o ser humano? Que o ser humano é o único que recebe as bênçãos de estar em aliança com Deus? Se você respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, então você precisa de transformação, para ter o privilégio de entender o preço que Deus pagou para ter uma aliança com você, para que a obediência aos termos dessa aliança traga uma vida com menos problemas, para que você desfrute da amizade e da intimidade do Senhor, Criador de todo o universo.